Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Simplesmente Orquídeas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o substrato que eu estou usando aqui nas minhas suculentas e a reforma deste arranjo. Eu já separei algumas plantas para incluir nesse arranjo e vou substituir algumas que estão ali que eu preciso mudar para outro vaso, tá? Vamos lá aos materiais que eu vou utilizar. Bom, pessoal, eu vou deixar o arranjinho aqui do lado, né? E vou mostrar para vocês. Aqui nesta bacia eu tenho um composto, né? Vegetal, que eu já compro pronto, que é da Calterra. Não estou fazendo propaganda aí do substrato, mas ele é excelente porque ele tem bastante composto orgânico, né? Não é à toa que o nome diz composto orgânico. Então é uma terra vegetal com bastante composto orgânico que é excelente, tem excelente drenagem para as suculentas, tá? Misturado a esse composto orgânico, eu misturo um pouquinho de palha de arroz carbonizado, tá? Olha, eu já compro a palha de arroz assim, tá, pessoal? Eu já compro ela carbonizada. Aqui nesta bacia tem 1,5 medida desta daqui de composto. Eu vou misturar mais ou menos meia vasilha dessa daqui de casca de arroz carbonizada. Não tem uma medida certa, tá, pessoal? Eu vou misturando e vou vendo aqui a textura do substrato. Quando ele estiver bem soltinho, bem soltinho, bem levezinho, aí eu já vejo que tá pronto. Se eu achar necessário, eu misturo mais um pouco da casca de arroz, se não, olha, como tá bem soltinho, ó, tá vendo? Mas eu ainda vou misturar mais um pouquinho desta palha de arroz aqui, tá? Mais um pouquinho assim. Eu não tenho uma medida certa, eu faço a medida meio a olho. E eu gosto, gente, de mexer com as mãos porque eu sinto a textura do substrato, tá? Quando a planta é uma planta que requer menos umidade, que tem planta que é mais sensível à umidade, eu coloco um pouquinho mais de palha de arroz. Por isso que é importante a gente pesquisar como cultivar cada planta, porque tem planta que suporta mais a umidade e tem planta que não. Então, desculpa, pessoal, aquela Echeveria laui, ela é uma planta que não suporta a umidade. Então nela eu coloco um pouquinho mais de palha de arroz para que segure menos água quando chove, certo? Além do composto e da palha de arroz, eu ainda utilizo, sem medida também, a vermiculita, né? Um tantinho assim já tá bom. Um pouquinho aqui de farinha de osso, só um pouquinho. E um pouquinho de torta de mamona. Gente, quem acompanha meus vídeos sabe que eu amo farinha de osso e torta de mamona como adubo orgânico. São excelentes adubos, tá? Só precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, porque a torta de mamona ela é um pouquinho tóxica. Mas aqui no meu quintal eu não tenho nenhum animal, então não tem problema. Eu uso sem medo a torta de mamona e a farinha de arroz, tá? E a farinha de osso. Olha como fica bonito o substrato, né? Olha, soltinho, soltinho, soltinho. Excelente, as minhas suculentas estão adorando esse substrato, tá, pessoal? Então é esse substrato aqui que eu tô usando agora. E na medida do possível, eu estou replantando todas as minhas plantas
que são mais delicadas nesse novo substrato, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma pausa aí no vídeo. Eu vou desmontar o arranjo, porque senão vai demorar muito, né? Eu vou desmontar, porque eu preciso desmontar com muito cuidado, porque eu tenho plantas aqui muito delicadas, eu não quero perdê-las. E na hora de montar, eu volto com o vídeo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu já desmontei o arranjo, né? As plantas estão todas aqui, ó, eu tirei. Elas estão todas com as raízes boas, então eu só vou fazer o replante. É lógico que eu não vou replantar mais as mesmas plantas aqui nesse arranjo, tá? Eu gosto de usar uma manta no fundo do vaso. Eu não vou usar pedra para fazer a drenagem, porque esse vasinho é muito raso. Então eu só uso uma manta de bidim, ou essa aqui, ó, para a terra não escoar junto com a água quando a gente regar, né? Então ela vai segurar a terra. Vou colocar aqui um pouco de substrato. E vou começar a ajeitar as plantas, tá ok? Eu vou colocar essa aqui para fazer o fundo do vaso. E vocês me acompanhem aí, tá?
Bom, pessoal, é isso aqui, ó. Eu já fiz o arranjo, eu usei a mesma planta que estava aqui, que é a Portulacaria afra, que está aqui. Usei aqui o Francisco Baldi, que eu só decapitei ele e coloquei ele aqui, fazendo uma coroa do lado. Coloquei aqui uma Black Prince, né, para dar um colorido mais escuro aqui no vaso. E essa Dr. Cornelius aqui. E depois eu dei um contrastezinho com esse verde claro aqui. Aqui está meu arranjo, não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí para mim.
Espero que vocês tenham gostado também do substrato que eu orientei, que eu estou usando aqui com as minhas plantas, né? Se quiserem testar aí com as plantas de vocês. Já tenho muitas plantas nesse substrato e estão se dando muito bem, tá bom? Então eu peço a vocês que não esqueçam de deixar o like aí para mim. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!